Olha o que diz a palavra de Deus. Josué capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproxime. Desse modo saberão que o caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, no nome santo de Jesus, mais uma vez, ó Deus querido, eu peço a Ti, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor amado, encontre morada nos corações, ó Deus. Os Teus filhos, ó Deus querido, veio a esta casa nesta noite para entregar a Ti, ó Pai, a sua adoração. Senhor, nós já Te adoramos com cânticos, nós já Te adoramos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, nós já Te adoramos, ó Deus, com a arte, Pai, mas nós também, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus querido, segundo a necessidade de cada um dos Teus filhos, ó Pai. A palavra, Senhor amado, Logos, Senhor, foi liberada, Senhor, mas nós pedimos agora a Ti, Senhor, a palavra rema sobre os nossos corações. Manifesta a Tua presença. Fala, Senhor amado, com cada um de nós de forma particular. Senhor, eu peço a Ti, mostra-me, Senhor amado, o caminho do coração dos meus irmãos, para que eles sejam bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Senhor, que este ensinamento, ó Deus, possa vir sobre nossas vidas, e que essa semente, ó Deus querido, não caia, Senhor, num terreno pedregoso, ou nas margens de uma estrada, ou no meio dos espinhos, mas que esta semente que será plantada hoje, possa encontrar terra boa, Senhor, e possa produzir, Senhor amado, 100 por 1, para a glória e para o louvor do Teu santo nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Quantos aqui querem viver as maravilhas de Deus? Dê um glória a Deus aí. E quem não falou nada, não quer viver as maravilhas de Deus? Quantos aqui querem viver as maravilhas de Deus? Amém, amém, queridos? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que sempre nos cerca com o seu amor, com o seu favor, com a sua graça. Nós sabemos que dentro do contexto, um pouco mais de 40 anos atrás desse texto ser escrito, diz a palavra de Deus que o povo de Israel estava num cativeiro. Eles eram escravos no Egito. E aí você conhece toda a história, o sofrimento, a dor, a opressão que o povo de Deus estava passando. E o Senhor disse que ouviu o clamor do povo. E quando o povo clamou, Deus foi até Moisés e estabeleceu o seu plano quando ele queimou na sarça que não se consumia. E aí o Senhor tirou aquele povo da escravidão, com mãos fortes, manifestando o seu poder, realizando muitos sinais e maravilhas lá no Egito, mas também no deserto, irmãos. Queridos, por exemplo, o percurso que eles tinham que fazer do Egito até na terra que manava leite e mel, que posteriormente seria Israel, era em torno de 40 dias, mas eles levaram 40 anos perambulando sobre aquela terra. E o texto que nós lemos hoje é o texto que marca, é um texto muito importante na história de Israel, porque é o momento que eles vencem o deserto, eles atravessam o Jordão e eles entram na terra que mana leite e mel. Deixa eu dizer para você, queridos, a terra que mana leite e mel, essa terra farta, essa terra próspera, essa terra abençoada, era um projeto da parte de Deus para o seu povo. Era um projeto do céu, irmãos, que Deus estava preparando para os seus filhos. Mas não é um projeto somente lá para os dias de Moisés.
é um projeto também para a igreja nos dias de hoje. Deus tem planos, e os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Com certeza os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida são surpreendentes. Mas a gente olha, por exemplo, Números capítulo 13, quando o povo entra na terra, eles não conseguiram acreditar que tudo aquilo poderia ser deles, porque eles se viam ainda como escravos, eles se viam ainda como um povo que não era digno, e por causa de alguns pecados, Deus fez com que eles dessem meia volta, e eles ficassem andando em círculos por 40 anos, e muitos morreram no deserto, e não conseguiram colocar os pés nos planos e nos projetos que Deus tinha para eles. Por quê? A palavra do Senhor vai nos mostrar, queridos, aí no versículo 4, a parte B, que eu quero focar somente versículo 4, a parte B, e também o versículo 5, diz assim, olha o que diz aí o versículo 4, parte B: não se aproxime, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Na Almeida século 21 vai dizer, porque por este caminho vocês nunca passaram. Quando o autor escreveu isso, estava dizendo que a experiência desse povo era o quê? Eles davam um círculo e eles entravam no mesmo caminho. Quantos aqui já tiveram uma sensação de que a sua vida nunca sai de onde está? Parece que você está andando em círculo. Quem já viu aqui já aquele cachorrinho que corre atrás do rabo? Quem já viu já? E fica rodando e não sai do lugar. Existem muitos crentes que estão caminhando assim. Existem muitos servos de Deus que estão vivendo dessa forma. E eu quero hoje falar com você a respeito do que colocou esse povo nessa condição. O que levou esse povo a ficar andando em círculos, vivendo no deserto. O que Deus tinha para eles era uma terra farta, uma terra próspera, uma terra abençoada, onde nós sabemos que os frutos, um cacho de uva necessitava de 2 homens para transportá-lo. Não é porque o cacho de uva tinha 2 metros de altura, pensa, ele tinha mais ou menos 50, 60 centímetros, imagina um cacho de uva maduro de 60 centímetros, que era gigante para aquela época. Hoje existe, se você procurar, você vai ver que existe algumas plantações de uva, que tem cachos de uvas gigantes, como naqueles dias. Então eles precisavam de 2 homens, porque eles pegaram uma vara, eles amarraram no meio da vara o cacho de uva, um homem na frente, o homem atrás, levando esse cacho de uva até Moisés, para ver como a terra era boa, como a terra era próspera, como a terra era uma terra farta. Mas eles morreram no deserto e não conseguiram adquirir ou tomar posse daquilo que Deus tinha para as suas vidas. Quantos cristãos que vão viver 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos na igreja e não vão conseguir viver os planos e os projetos de Deus para a sua vida? Vai continuar, está na igreja, está caminhando com Jesus, está ouvindo a palavra toda semana, mas ainda está vivendo como um miserável, ainda está vivendo como um escravo, ainda está vivendo como uma pessoa que não conheceu o Senhor Jesus. Há poucos dias eu estava vendo um vídeo, eu estava até conversando com o Lucas a respeito disso. Há uma igreja, se eu não me engano, em São Paulo, ou Santos, que a teologia dessa igreja é que eles não acreditam no Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento, por exemplo, os ensinamentos que nós estamos recebendo hoje aqui com Josué, Josué entendendo o que eles precisavam para entrar na terra, o que levou a eles mudarem de fase depois de 40 anos. Josué ele sacou algo extraordinário. Josué não era um homem letrado, Josué não era um príncipe do Egito. Josué ele tinha aproximadamente 35 a 40 anos quando Moisés tirou eles do Egito. E se ele tinha 35 a 40 anos, então ele era um escravo. Ele não foi treinado na arte da guerra. Ele não era um homem expert, não era um homem letrado, não era um homem com uma oratória magnífica, mas ele entendeu uma coisa: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio.
Sabe, querido, um homem de sucesso, um cristão de sucesso, não se trata, querido, da sua postura, não se trata da sua oratória, se trata da vida que você tem no secreto, se trata da vida que você tem quando ninguém está te vendo, se trata, querido, se você quer assumir, e se você quer viver aquilo que Deus tem para você, você precisa assumir uma vida de santidade. Mas quando nós olhamos para aquilo que tem sido ensinado hoje, e por exemplo, anulando todo o Antigo Testamento, vai de encontro com alguns ensinamentos. Por exemplo, quando os autores das cartas do Novo Testamento estavam escrevendo sem saber que eles estavam sendo inspirados por Deus para deixar esses manuscritos para a igreja, como 2000 anos depois, a gente está usando a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Porque, querido, às vezes nós vemos algumas pessoas tomando algum comportamento e a gente não aprova esse comportamento, porque é comportamento fora das Sagradas Escrituras. Como que a gente pode aprovar um comportamento que está fora das Sagradas Escrituras? E aí essa pessoa olha e fala assim: estão me julgando porque eles não aceitam. Deixa eu dizer, querido, o que aconteceu com esse povo lá nos dias de Moisés, que fez com que esse povo ficasse no deserto, era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus amava, mas foi um povo que permaneceu no deserto, comendo o pão miserável, como o apóstolo Gilson disse aqui. Mas não era esse o plano de Deus, não era esse o projeto de Deus para a vida deles. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu quero ler um texto com você, e depois eu quero encerrar em 1 Coríntios capítulo 10. Por que tem muitos cristãos que não estão conseguindo viver? Porque às vezes eu estou vendo pessoas que estão na igreja, que até entregaram a sua vida para Jesus, mas ainda estão vivendo como ímpios. Sabe por que esse povo estava no deserto? Porque se eles entrassem na terra que manava leite e mel, eles iam construir pirâmides em Israel. Eles iriam levar o Egito, porque está cheio de gente que até se converteu, até entregou sua vida para Jesus, mas ainda não abandonou as suas práticas carnais. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos entender, querido, que a santidade deve fazer parte da vida do cristão. Quando nós somos santos, quando nós buscamos a santidade, quando nós trabalhamos pela santidade, quando nós renunciamos à nossa carne por santidade, o que Deus vai fazer? Deus vai abrir as portas para que a gente possa entrar num outro nível e no favor de Deus. Você vai ser salvo. Sim, você vai ser salvo, porque você vai ser salvo pelo sangue de Jesus, mas nunca vai poder desfrutar daquilo que Deus tem para você, porque você ainda não conseguiu renunciar a algumas coisas. Mas deixa eu voltar aqui, pensar com você, e eu estava falando sobre isso. Coloca para mim, fazendo um favor, 2 Timóteo 3,16. Paulo escrevendo para Timóteo. Será que quando Paulo estava escrevendo essa carta para Timóteo, será que ele sabia que o que ele estava escrevendo se tornaria, um manuscrito do texto sagrado? Quando Paulo está escrevendo esse texto, já existia o Novo Testamento, sim ou não? Não existia, porque se ele está escrevendo, não existia. E quando ele está escrevendo, ele está dizendo assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando Paulo ele fala assim, todas as escrituras, é inspirada, ele está citando o quê? Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Ele está dizendo, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E hoje nós estamos vendo pastores anulando o Antigo Testamento, contradizendo o que Paulo escreveu nas Sagradas Escrituras. Aí eu pergunto para você, querido, qualquer ensino que seja feito ou levantado fora das Sagradas Escrituras é heresia. Nós não podemos considerar essa igreja uma verdadeira igreja cristã, porque uma verdadeira igreja cristã, ela zela pelas Escrituras Sagradas e entende que a nossa vida, ela tem que ser baseada nas Escrituras Sagradas, a nossa regra de fé e de prática. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever algumas coisas, eu quero falar sobre isso, porque às vezes, parece que eu tenho um entendimento, que algumas pessoas não conseguiram entender, porque, pastor, mas é que o Jesus é amor,
Agora nós estamos na nova aliança. Jesus é graça. Então olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer, vai ensinar na nova aliança. Olha aí, um discípulo do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro, escreve na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao versículo 17. Olha o que diz o apóstolo Pedro: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. O que é outrora, irmãos? Da sua vida anterior, do seu passado, que se você praticava no seu passado antes de Jesus, você não deve continuar praticando agora que você caminha com Jesus, porque isso eram costumes da sua vida do passado, quando viviam na ignorância, mas agora não estão na ignorância mais. Versículo 15: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Assim como Josué convoca o povo à santidade, para entrar num novo nível de bênção, assim como Josué convoca o povo à santidade, para viver as maravilhas do Senhor, o que Pedro está dizendo? Sede santo, porque a santidade é a chave do sucesso da vida cristã. Quando nós somos santos, quando nós buscamos a santidade, quando nós trabalhamos para alcançar essa santidade, nós adquirimos em Deus as ricas bênçãos do Senhor, porque foi a falta de santidade que fez com que o povo permanecesse por 40 anos no deserto. Versículo 16: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Se há um discípulo de Jesus, tem que ser parecido com seu mestre. Amém, igreja? Eu estou ministrando aqui, não é para cortar, e nem para te machucar, mas eu quero que você entenda o que você está perdendo. Você está perdendo de viver os planos e os projetos de Deus, porque você ainda tem pecados de estimação. Tem pecados que você precisava ter abolido da sua vida, do seu casamento, do seu relacionamento. É mais ou menos assim, irmãos, o crente que mente. Qual é o problema da mentira? Toda pessoa que mente, ele engana. E o enganador é Satanás. Por isso que a Bíblia vai dizer que quem mente é filho do diabo. Não conheceu Jesus, porque ainda está vivendo na mentira e é um enganador. Mente para o pai, mente para a mãe, mente para a esposa, mente para se beneficiar, mente para poder sair de problemas. Se você tem uma conta e não tem condições de pagar, seja sincero, seja verdadeiro, mas não minta. Porque crente também tem problemas financeiros. Crente também passa dificuldade. Nós estamos no mundo, e neste mundo nós estamos sujeitos aos problemas que todo mundo está vivendo. O que nós não podemos é sair vivendo uma vida como os ímpios estão fazendo. Seja verdadeiro, seja sincero. Versículo 17: uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pedro vai dizer, o cristão ele entrega a sua vida para Jesus e ele começa uma jornada. Eu acredito que é mais ou menos aqui que o autor do O Peregrino escreve o livro. Entende que John Bunyan, ele olha para esse texto e ele fala assim, é uma jornada, é uma caminhada. John Bunyan ficou preso por 12 anos porque era um pregador do evangelho. E a cela onde esse homem ficava, estava com a porta aberta e do lado de fora tinha um documento. Se ele assinasse aquele documento, ele poderia ir embora e não precisava voltar mais para a prisão. E mais, ele tinha motivo para sair daquela cela porque ele tinha uma filha cega. Mas ele ficou 12 anos preso. Um homem que era latrueiro, um homem leigo, mas ele escreveu o livro que por muito tempo foi o segundo livro mais lido na humanidade, só perdendo para a Bíblia Sagrada. Porque ele decidiu, querido, ser íntegro, ser santo, ser reto, ser fiel, ser honesto. O cristão é honesto.
O cristão não trapaceia, o cristão não dá golpe, o cristão não compra sem poder pagar, o cristão não mente, o cristão não faz sexo antes do casamento, o cristão não vive na masturbação, o cristão não vive na pornografia, o cristão não vive enganando as pessoas. Fala bem bonito assim, ai, ai, ai. Sabe, queridos, o que às vezes parece que você está num ônibus que você não quer ir para aquele destino. Está conseguindo entender? Deixa eu contar uma história para você. Uma vez eu estava trabalhando em São Carlos, e eu tinha um amigo que estava trabalhando comigo lá, ele já partiu, não está mais entre nós, chamava Alessandro. E eu falei para ele, nós chegamos na rodoviária de São Carlos, não tinha mais ônibus para Novo Horizonte. E eu falei para ele, vamos comprar uma passagem para Araraquara, com certeza de Araraquara para frente vai ter, vão colocar mais ônibus. E aí chegamos em Araraquara, eu falei para ele, fica aqui, quando chegar o ônibus para Novo Horizonte, você já vai lá, se aproxima do ônibus e leva a nossa bagagem lá. E eu estou subindo lá no guichê, comprar as nossas passagens. E quem já foi na rodoviária lá, sabe que é no segundo andar, tem um círculo lá. E de repente eu estou lá, irmãos, ele chega correndo e uma fila gigante. Tinha assim o ônibus, foi colocado um ônibus a mais para vir para Novo Horizonte. Mas o que aconteceu? O primeiro ônibus que chegou, ele catou a nossa mala e tacou tudo no bagageiro. Ele não leu, ele nem leu. Primeiro, Empresa Cruz, encostou, ele catou nossas bagagens, colocou, o ônibus ia para onde? Monte Alto, irmãos. O ônibus já estava saindo de ré, pip, 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 pip. E ele chega lá e quando a gente desce correndo, a gente pede para o rapaz parar para poder tirar a nossa bagagem. Eram as primeiras, que ele já tinha colocado. O ônibus encostou, ele já colocou lá. Mas não era aquele ônibus que a gente ia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que parece que não quer ir para o céu, mas vem na igreja todo domingo. Se você não quer ir para o céu, desce por favor. Entende, querido? Igreja do Senhor Jesus tem destino, e o destino é o céu. Quem quer viver no pecado ainda não entendeu o que é a cultura do céu na terra. Porque às vezes eu vejo pessoas que querem estar em comunhão na igreja, mas com uma vida sexual totalmente pervertida. Não estou falando no casamento, estou falando de sexo fora do casamento. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. De fato, assim, vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Cresçam nisso, cada vez mais, em santidade. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo, de maneira santa e honrosa. Ah, pastor, eu não consigo porque a carne é fraca. Eu preciso falar, irmãos. Eu preciso falar. Você é o único ser na terra que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso os animais têm um ciclo de cio. Mas às vezes eu vejo homens e mulheres que são pior do que os animais. Querido, você é um ser racional. Não é o seu corpo que domina a sua mente, mas é a sua mente que tem que dominar o seu corpo em santidade. Saiba manter. O apóstolo Paulo ensina. Saiba manter. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveita. O Senhor castigará. O Senhor o que, irmãos? Mas Deus é amor, pastor. Deus é amor. Nós estamos na nova aliança. Deus castigará. Quem está dizendo isso não é o pastor Valmir,
é a Sagrada Escritura. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o pastor Valmir, mas a Deus, quem lhes dá o seu Espírito. Quem rejeita essas coisas não está rejeitando a homens, não está rejeitando a pregadores. A gente pode até mudar de igreja, mas nós não podemos mudar de Deus. O que a Bíblia não aceita aqui na Betel, não vai aceitar na outra, e na outra, e na outra, e na outra, e na outra. Se o líder lá aceita, querido, deixa eu dizer para você, você não deve estar numa igreja onde está certo, o pecado está no altar e está tudo certo. E o pastor se move somente por número, o pastor se move somente por dízimo, e não corrige, não trata ninguém, está tudo ok, vamos, panos quentes. Não, não, não. Sabe por quê? Porque eu acredito num Deus, que um dia eu estarei na presença dEle, e eu vou prestar conta dessa igreja diante do Senhor. Então, como um atalaia, como diz em Ezequiel, eu preciso tocar a trombeta, e nessa noite eu estou tocando a trombeta para você que está aqui. Porque, querido, você pode viver uma vida inteira dentro da igreja, mas se você não olhar para essas coisas e não mudar de vida, o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Senhor, mas eu frequentei a igreja a vida inteira, apartai-vos de mim, não vos conheço. Senhor, eu curei enfermos em teu nome, apartai-vos de mim, não vos conheço. Senhor, eu sou pregador, apartai-vos de mim, não vos conheço. Meu tempo já está acabando. Mas olha o que Paulo também vai ensinar. Só vou ler. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez todo tipo de espécies de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. O mundo está praticando pecado, mas aquele que se diz cristão anda em santidade, porque aprendeu uma santidade com Cristo Jesus. De fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furta mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com os que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, nenhuma palavra podre, imunda, saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, construir, abençoar a vida do outro, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou cada um de nós em Cristo Jesus. Mas eu quero também, só vou ler também. Quando eu falei para você sobre o Antigo Testamento, não, o Antigo Testamento é a Antiga Aliança, e muitos estão caindo nessa cilada, e falando assim, queridos, deixa eu dizer, Deus não mudou. O Deus do Antigo Testamento é um, e o Deus do Novo Testamento é outro. E deixa eu falar para você, querido, se você está com o seu coração endurecido, porque você está no prazer da carne, do pecado, e essa palavra está te ferindo, sinto muito, você está no lugar errado. Está no lugar errado, querido. Vai gastar tempo aqui à toa, porque, querido, deixa eu dizer, Jesus morreu por pessoas transformadas. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? E não por pessoas que querem viver uma vida de qualquer jeito. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, ele vai enumerar alguns pecados que fez com que o povo permanecesse 40 anos no deserto. E ele diz, olhem para isso, porque se vocês também praticarem esses pecados, vocês também permanecerão num deserto. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Deus não se agradou. Tinha uma terra que manava leite e mel para eles, mas por causa dos seus pecados, eles tombaram, caíram no deserto. Versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Olha para eles, o Deus lá dos dias de Moisés não poupou os mentirosos. O Deus lá dos dias de Moisés não poupou as pessoas que ficam cobiçando o que não lhe pertence. O Deus lá dos dias de Moisés não poupou os idólatras. O Deus lá dos dias de Moisés não poupou a imoralidade sexual. O Deus lá dos dias de Moisés não poupou aqueles que o quiseram colocar à prova. E Ele também não poupará vocês, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não bateu a cabeça e está com amnésia. Deus bateu a cabeça, acabou o Antigo Testamento, agora Deus veio, eu resolvi mudar toda a regra do jogo. Não, irmãos, sede santo. Sede santo, é uma convocação para você ser santo. Essas coisas ocorreu como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, mas como eles fizeram. Que nós não venhamos buscar, querido, aquilo que Deus abomina. Em Tiago capítulo 4, o Senhor vai dizer, aqueles que se tornaram amigos do mundo, se fizeram inimigos de Deus. É a Bíblia quem está dizendo, irmãos. O texto vai dizer, vocês pedem e não recebem, porque vocês não pedem com o coração alinhado com Deus, mas vocês pedem para os seus prazeres carnais. Pede movido pelo mundo. Não sejam idólatras. Irmãos, às vezes a gente olha lá e fala assim, os católicos que são idólatras. Irmãos, o que tem de idolatria hoje no meio da comunidade evangélica? Crente idólatra com música, crente idólatra com cantor, crente idólatra com filho, crente idólatra com dinheiro, crente idólatra com carro, crente idólatra. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você coloca antes de Deus. Quantas pessoas deixam de vir na casa do Senhor para jogar bola? Quantas pessoas deixam de vir na casa do Senhor porque o timão está jogando? Tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor na sua vida é idolatria. E às vezes, querido, não, eu não sou idólatra. Você é idólatra. Às vezes eu posso ser idólatra.
E esse foi um dos problemas, irmãos, porque quando a gente fala em idolatria, a gente pensa logo em imagem, nos prostrar diante de imagem. Esse não é o problema da igreja evangélica, esse é o problema de uma outra igreja que não é o problema nosso. Nós precisamos parar de falar do problema dos outros e precisamos olhar para a nossa própria casa e falar: tem problemas aqui. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Versículo 7. Conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade, como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23.000 por causa da imoralidade. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, ou reclame, ou murmure. Porque, irmãos, a murmuração é um dos pecados que impediu o povo de receber as bênçãos. Deus não tenta ninguém, mas o nosso Deus, Ele é especialista em provar. Ele mesmo vai dizer em Deuteronômio capítulo 8, eu levei vocês para o deserto, porque quando nós estamos no deserto, o que existe dentro de nós vai saltar para fora. Mas é no deserto que nós conhecemos a fidelidade do nosso Pai, porque é no deserto que nós vemos que Ele está conosco, Ele nos sustenta, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos cobre, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos, mesmo não merecendo. É no deserto. Vençam a murmuração. Versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então não tem como a gente olhar e falar: não, pastor, isso aqui é Antigo Testamento, é Antiga Aliança. Paulo está dizendo, ele está trazendo que esses pecados destruiu o povo de Israel lá atrás. E se a igreja não se atentar para esses mesmos pecados, porque quando a gente fala em moralidade aqui, irmãos, hoje, nos nossos dias, é muito mais difíceis do que lá atrás. Ah, pastor, eu namoro, eu não consigo ficar sem sexo. Deixa eu dizer, você é um cachorro? E eu preciso falar também. Eu preciso falar. Porque se você não consegue ficar sem sexo, então você é uma cadela. É uma cachorra? Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Em Deus, você é semelhante a Ele. No pecado, você vive na lama, no lixo. E sabe qual é o propósito de Satanás? É impedir que você coloque os pés naquilo que Deus desenhou para você. Porque o pecado, irmãos, trava as bênçãos no mundo espiritual. Então Josué fala o que para o povo? Chegou o dia. 40 anos se passaram. 40 anos nós andando em círculos. 40 anos nós pisando sobre o mesmo lugar. 40 anos que a nossa vida não foi nem para frente nem para trás. Mas hoje Deus vai mostrar para vocês um caminho novo. Um caminho por onde vocês nunca andaram. Um caminho por onde vocês nunca pisaram. Hoje vocês vão viver, mas santifiquem-se. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Quantos estão conseguindo entender essa palavra aqui que eu estou dizendo aqui? Amém, queridos? Nós somos o povo de Deus. Nós somos chamados para ser a expressão, a manifestação de Cristo na terra. Sabe, irmãos, tem crente que é arrogante. Vai na escola, vai no posto de saúde, é arrogante, quer maltratar as pessoas, fala com tom de superioridade. Isso não é cristianismo, isso é carnalidade. Jesus não morreu para nós sermos carnais.
Mas Jesus morreu na cruz para nós sermos transformados pelo seu amor, pela sua graça. Jesus, ele se fez homem, habitou entre nós, pegou uma bacia e lavou os pés. E Pedro fala: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Porque Pedro ainda estava sobre a influência da terra e não sobre a influência do céu. Jesus não tinha uma crise de identidade, porque o texto vai começar dizendo assim: Jesus sabia de onde ele veio e sabia para onde ele estava voltando. Jesus sabia que ele é o próprio Deus. E mesmo assim ele pega uma bacia e ele diz: Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Porque eu quero dar exemplo para vocês, eu quero que vocês aprendam que no reino dos homens o maior é servido. No reino dos homens o maior senta num trono, mas no reino dos céus o maior é o menor, é aquele que pega a bacia e lava os pés de todos. O Senhor disse: não houve homem nascido de mulher como João Batista. Ele é o maior de todos os profetas. Mas eis que eu vos digo: todo aquele que for o menor na casa do meu Pai será maior do que João Batista.